Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Natasha, sou uma mulher alta, branca, estou com óculos preto e branco, um vestido branco com algumas flores, uma blusa preta, atrás de mim tem uma parede branca, escrito EAD, Mudando Realidades. E agora vamos para a nossa terceira aula da disciplina Direito 2, que a gente está tratando aqui, gente, noções do direito do trabalho. E aí, como toda boa trabalhadora, todo bom trabalhador, a gente vai começar com um tema maravilhoso. Acho que é o mais maravilhoso de todos. Começa assim, ó. Pé na areia. Não tem essa música? Vou falar do quê, gente? Vou falar de férias. Férias é um direito, né? É o repouso anual do empregado e o objetivo dele é descansar, né? Para evitar o cansaço excessivo. Então, ela é uma norma de higiene e saúde do trabalhador. Ela é mais do que, né, ser uma delícia, ela é um direito público subjetivo do empregado, é irrenunciável, pode vender sim, mas não pode vender tudo, tá? Então tem o período chamado aquisitivo, a cada 12 meses de trabalho, o trabalhador tem direito a férias. Depois a gente entra no chamado período concessivo, que é quando ele vai usufruir, tá, o seu direito a férias após o ato do empregador. Ele vai ter 12 meses subsequentes para usufruir essas férias, que é o chamado período de gozo, que compõe a contagem do período aquisitivo, beleza? Algumas vedações interessantes em prol do empregado. Então, as férias não podem incidir no período de 2 dias que antecede o feriado, senão o empregado já começa perdendo ali dia de férias, né? Ou dia de repouso semanal remunerado. Agora, com a concordância do empregado, ele pode fracionar as férias em até 3 períodos. Como que funciona isso? Um deles não pode ser menor que 14 dias corridos, porque tem um entendimento que se for menor do que 14 dias corridos, o empregado não descansa, tá? E os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Agora, vocês podem se perguntar, professora, aliás, podem me perguntar, professora, qual que é a melhor época de férias? Pessoal, nesse caso, não tem como. A gente tem que consultar o interesse do empregador e é ele que vai orientar ali para os interesses da empresa, por exemplo, qual que é a melhor época para concessão, tá? Tem que consultar o interesse do empregador. E o que acontece se o empregador não concede as férias no período adequado? Aí, tem que pagar em dobro, tá? E aí, também destaco aqui que os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário e servirão de base de cálculo da remuneração das férias. Como eu já adiantei, é possível vender uma parcela de férias, e aí você vai converter essa parcela em abono pecuniário. O que é isso? Money, cascalho, bufunfa, dinheiro, tutu. Bom, o abono de férias deve ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo, e tratando-se de férias coletivas, a conversão deve ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato, independentemente de requerimento individual, independendo de requerimento individual concessão do abono, que trava línguas que eu arrumei agora, tá? Próximo direito que eu vou tratar aqui é o aviso prévio. Lembrando que o aviso prévio pode ser a favor do empregado ou do empregador, tá, gente? Se for a favor do empregado, ele vai ser de 30 dias. O cálculo dele é assim que a gente faz. E aí a gente vai acrescentar mais 3 dias para cada ano completo de serviço. Tem um limite? Olha aí no slide, o limite é 90 dias. Ah, mas está um clima chato, não sei o quê, não quero cumprir. Então, não quero que ele cumpra, alguma coisa assim. O aviso ele pode ser trabalhado ou indenizado, porque às vezes a gente sabe que o clima está péssimo. Então, ele pode ser um aviso indenizado, tá? Aí a pessoa vai receber.
Ou vai pagar, né? Dependendo, se for em favor do empregador. Tá. Quais são os efeitos do aviso prévio? Ou vai ter uma diminuição de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral ali, para o trabalhador conseguir caçar outro emprego, ou ele vai ter direito de faltar 7 dias consecutivos para tentar arrumar outro emprego, tá? E aí, isso vai ser aplicado quando o empregado é demitido. Lembrando que tem uma súmula 276 do TST, que diz que pode ter a renúncia do aviso se o empregado já comprovadamente adquiriu outro emprego. Beleza, quanto ao aviso estamos entendidos. Agora vamos lembrar o que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Bom, o FGTS, ele visa, é como se fosse uma poupança, né? E ele visa flexibilizar a rigidez, ele visa não desamparar o cidadão, tá? E ele está previsto na Lei 8.036 de 90. Vai contemplar os empregados urbanos, rurais, avulsos e os domésticos. E o que ele é, então, no fim das contas? É o depósito de um percentual, né, dos 8%, até o dia 7 do mês subsequente, à prestação de serviço, na conta vinculada do empregado, e é uma conta da Caixa, tá, pessoal? A Caixa tem a custódia do FGTS desde 91. E ali ele vai fazendo a poupança, né? Como se fosse uma poupança compulsória. Então, quem que vai fazer esse depósito? Quem que vai fazer? O empregador, sem qualquer desconto para o empregado. E qual que é o valor? Qual que é o percentual? 8% sobre a remuneração do empregado. Beleza, tive um imprevisto, preciso sacar o FGTS. Posso? Depende. Se você tiver incluído nas hipóteses de saque, ali a sua emergência, alguma coisa assim, aí você vai poder sacar. Em quais casos, por exemplo, tem outros, tá? No caso ali de uma despedida sem justa causa, inclusive é indireta, culpa recíproca, força maior ou acordo. No caso de extinção total da empresa, no caso da aposentadoria, no caso de falecimento do trabalhador, no caso de pagamento, né, de prestações decorrentes do sistema de habitação, pagamento total ou parcial do preço para aquisição de moradia própria, isso aí é bem importante. Então, são esses casos que o empregado vai poder ali sacar o FGTS. Gente, eu fui super rápida e direta, dando pinceladas sobre férias, aviso prévio e FGTS. Eu vou reforçar aqui mais uma vez a necessidade de vocês se debruçarem e estudarem esse conteúdo com afinco e profundidade. E agora eu já vou passar para o tema extinção do contrato de trabalho, que é a rescisão. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Quanto tempo vocês acham que a empresa ou o empregador vai ter para fazer o acerto? Olha o que a lei diz. 10 dias, tá? E aí, se não pagar, vai aplicar a multa do 477, parágrafo 8º da CLT. Vamos agora entender como que funciona, então, a rescisão do contrato por prazo indeterminado sem justa causa, né? Foi mandado embora, sem justa causa. O que o empregado vai receber? Quais são os direitos dele, né, que o pessoal fala? Então, ele vai receber saldo de salário, ou seja, os dias que ele trabalhou ali no final, férias vencidas e proporcionais, aviso prévio proporcional, 13º salário, FGTS e aí, mais importante, como foi sem justa causa, a multa de 40% sobre o depósito do FGTS e o seguro-desemprego pago pelo Estado em caso de desemprego involuntário. Beleza, professora, mas e se tiver a chamada culpa recíproca? O que é isso? Tanto o empregador quanto o empregado cometeram alguma falta. Bom, aí é claro que a rescisão vai ser diferente, né? Aqui nesse caso, percebam, ele continua recebendo saldo de salário, férias vencidas, só que aí já reduz pela metade. Ele vai receber só 50% das férias proporcionais, 50% do aviso,
50% do 13º e 50% da multa do FGTS. Ou seja, ao invés de receber 40, que era o slide anterior, lá sem justa causa, aqui, como se trata de culpa recíproca, ele vai receber 20% da multa. Beleza? Beleza, prof. Mas vamos pensar numa terceira hipótese. Quando o empregado pediu demissão por iniciativa própria, o que ele recebe? Pediu para ir embora, pediu para sair. O que ele recebe, gente? Olha aí. Saldo de salário, claro, sempre recebe. Férias vencidas e proporcionais, 13º. Agora percebam o detalhe. Aqui o aviso vai ser devido em favor do empregador. Ou seja, o empregado que tem que avisar com antecedência mínima de 30 dias que ele vai se desligar do trabalho. Se ele não avisar com essa antecedência mínima, daí ele que vai ter que ressarcir ali o seu empregador, tá? E se a rescisão for por justa causa, ou seja, o empregado cometeu alguma falta grave, aí ele só vai receber o saldo de salário e as férias vencidas. Vários panoramas. Lembrando também que o empregador pode cometer a falta grave, e aí é o caso de rescisão indireta, e aí eu vou redirecionar o estudo de vocês para os manuais, para ler mais um pouquinho sobre essa hipótese, beleza? E agora a gente vai para o final da nossa aula, né, de noções de direito do trabalho, e a gente vai ver um pouquinho direito coletivo do trabalho. Até coloquei aqui uma obra maravilhosa, Tarsila do Amaral, Operários, 1933. Então, vocês podem observar aí essa obra, muito famosa, e eu acredito que ela ilustra bem o direito coletivo do trabalho, principalmente o tema que a gente vai ver agora. Então, aí tem os operários, né, as operárias também na indústria, a indústria ao fundo, tem até aqui a fumacinha da indústria. Muitos anos se passaram e a situação se mantém de alguma forma, é um quadro que continua atual, né, pessoal? Então, aqui, vamos começar com esse assunto, direito coletivo do trabalho. O que é isso? O que é isso? Gente, muitas vezes o coletivo é uma forma de você se articular. Então, quando o empregado ele se une, é uma forma dele correr atrás de direitos. Não necessariamente ele vai conseguir, mas nesse caso é bem aquela ideia da união faz a força, né? Olha aí. Então, o direito coletivo do trabalho, ele é esse instrumento em que o empregado, o trabalhador pode lutar para majorar direitos, mas, principalmente após a reforma trabalhista, a gente também tem a possibilidade de se retirar direitos por meio do direito coletivo do trabalho. E isso é extremamente importante, tá? Aqui nessa seara, a gente tem a presença dos sindicatos, a gente tem a presença dos acordos coletivos ou das convenções coletivas, artigos 611A, B da CLT. Eu peço, assim, muito que vocês leiam esses artigos, porque são questões que passaram por profundas transformações com a reforma trabalhista. Então, assim, o Brasil, ele tem passado por mudanças muito significativas nos últimos anos. Então, em 2017, a gente teve a reforma trabalhista. E em 2019, a gente teve qual reforma, gente? Da Previdência. E em 2023, a gente teve qual reforma? Tributária. Também se fala muito de uma reforma administrativa, enfim. De uns tempos para cá, a gente está passando por essas reformas. E, veja no slide, a reforma trabalhista, né, a Lei 13.467 de 2017, trouxe muitas mudanças aqui nessa seara, tá? E aí eu redireciono a leitura de vocês para o artigo 611 da CLT. Aqui dentro do direito coletivo do trabalho, a gente também deve mencionar o sindicato, que é uma pessoa jurídica de direito privado. O sindicato é PJ de direito privado. Previsto na Constituição, se vocês derem uma olhadinha lá no artigo 8º, tá aqui no slide, falando livre associação profissional sindical, observado o seguinte, aí vai trazer vários incisos,
mas eu aponto aqui para 3 princípios. O primeiro é da liberdade sindical, o segundo da autonomia sindical e o terceiro da unicidade sindical. Então, para o assunto sindicato, eu sugiro que vocês leiam o artigo 8º da CF. E ainda, falando sobre o direito coletivo do trabalho, eu vou tratar agora de um assunto sempre atual, o direito de greve. Vamos lá. O direito de greve, ele tem uma lei específica, que é a 7783. E ele é um direito fundamental, né? Um direito de resistência ali do trabalhador. Ele, inclusive, não pode ser suprimido, está no 611B. E o que é a greve? Todo mundo pode fazer greve? Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então, a greve é uma paralisação temporária. Se for serviço essencial, um percentual tem que continuar, né? E aí? Ela é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Então, isso é muito importante. Por quê? No caso de greve, suspende o trabalho, pode suspender o salário, tá? Porém, em regra, o empregador não pode contratar substitutos, né? Senão isso acaba com a finalidade da greve, nem demitir o funcionário durante a greve, só se tiver uma falta grave. Mas aí eu chamo a atenção de vocês que a greve ela pode ser declarada ilegal se for uma greve abusiva, ou seja, contrária à legislação, ou se tiver alguma ilegalidade, aí ela vai ser declarada abusiva. Mas é óbvio que a greve também pode ser algo bastante razoável. E aqui no próximo slide, eu aponto a questão dos serviços essenciais. Gente, então eu coloquei, né, o artigo 10 da lei de 10º da lei de greve. Então, por exemplo, um serviço de abastecimento de água, né, hospital, a gente sempre pensa em hospital. Pô, como é que vai fazer greve? Como que faz isso, né? Medicamento, alimento, serviço funerário, o próprio transporte coletivo, tratamento de esgoto e lixo, processamento de dados, etc. Lá no artigo tem mais. Aí, nesse caso, gente, se a atividade for essencial, para a greve ser legal, né, para a greve estar dentro da legalidade, deve-se manter uma certa equipe ali de trabalho. Que se não manter, se parar tudo, né, se não mantiver, desculpa, aí a greve vai ser declarada abusiva. E outra coisa, no caso ali, tratando de serviço essencial, a gente deve comunicar com antecedência de 72 horas, tá? Se for um serviço essencial, se não for 48 horas. E aí, uma decisão bem importante do Supremo diz respeito ao seguinte: servidor público pode fazer greve? Resposta sim. Porém, como ainda não existe a lei específica para servidor público fazer greve, aí acaba aplicando a lei da iniciativa privada mesmo. Ó. Então, a referida lei de greve ela vai se aplicar também para o servidor público. E, por fim, lembrar que a CF proíbe a greve para os militares. Isso está lá no artigo 142.4, tá? E aí, encerrando o nosso assunto, direito coletivo do trabalho, é claro, eu estou dando aqui breves apontamentos. Na negociação coletiva, a gente tem ou uma convenção coletiva, por exemplo, quando tem ali nos polos 2 sindicatos, ou um acordo coletivo, que é mais restrito, porque é um sindicato de um lado e a empresa do outro, tá? Novamente aparece o artigo 611 seguinte da CLT, que vocês têm que ler, tá? Porque muita alteração depois da reforma trabalhista, especialmente destacando aqui que ali tem situações que o negociado vale até mais do que o legislado. E aqui, lembrando que o acordo coletivo, por ser mais restrito e específico, ele vale até mais do que uma convenção coletiva de trabalho, tá? É uma hierarquia estática que a lei estabelece. E aí, gente, passando assim, brevemente pelo 611-A, que é esse artigo tão mencionado, tão importante no estudo do direito do trabalho,
diz que a convenção coletiva ou o acordo coletivo vai ter prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuser sobre jornada, observados os limites constitucionais, banco de hora anual, intervalo intra-jornada, respeitado o limite de 30 minutos, adesão ao programa seguro-desemprego, planos de cargos, salários e funções, regulamento empresarial, representante dos trabalhadores no local de trabalho, teletrabalho, que está muito em voga, e outros incisos aqui que eu não vou ler todos, tá? Mas depois vocês vão ler com calma o 611-A. E o 611-B, por outro lado, fala que o negociado, né, ou seja, que uma convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho não pode suprimir ou reduzir isso aqui, por exemplo, normas de identificação profissional, inclusive as anotações na CTPS, seguro-desemprego, valor do FGTS, salário mínimo, etc, 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 que vocês vão ler com calma o 611-B. Estou passando aqui com calma, ó. É bem grande esse artigo, tá? Então, assim, só para fechar, leiam com calma, estudem as normas, os incisos e as disposições dos artigos 111-A e 111-B da CLT, beleza? E aqui, para a gente encerrar a nossa matéria, nosso assunto, a gente vai falar um pouquinho da Justiça do Trabalho e do papel do preposto, tá? A gente começa com a competência da Justiça do Trabalho lá no 114 da CF, tá? E aí uma especificidade é que nas audiências trabalhistas, o empregador pode ser substituído pelo gerente ou qualquer preposto que tenha conhecimento do fato. E lembrando que após a reforma trabalhista, o preposto não precisa nem sequer ser empregado da empresa reclamada. Basta ter conhecimento dos fatos. Então é isso. A Justiça do Trabalho tem as suas peculiaridades em relação, por exemplo, ao ius postulandi, né, que é ali a reclamatória trabalhista não precisar de advogado no primeiro momento, dependendo, e tem essa figura do preposto, que não precisa nem mais ser empregado da empresa. Isso sofreu algumas críticas lá com a reforma trabalhista, mas já está bem sedimentado. E agora eu reforço a necessidade de vocês lerem, aprofundarem nesse assunto. Aqui, como eu sempre digo, a gente passa diretrizes e orientações e eu só tenho a agradecer vocês terem ficado conosco até este momento, até o final da nossa aula. E na próxima aula a gente já volta com noções de direito tributário. Então, muito obrigada e até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.